quero ler com cada um dos irmãos o que o apóstolo Paulo coloca a esse respeito. Precisa ficar muito claro na nossa mente a questão da justificação. Só vai ser salvo quem estiver justificado. Quem estiver em pecado não vai ser salvo. Mas ele foi crente a vida inteira. O Senhor diz: não vai importar nada, porque no dia em que ele pecar, ele estará debaixo da condenação daquele pecado, e não vão importar todas as obras que ele fez anteriormente, porque ele estará debaixo da condenação daquele pecado. Essa questão é fundamental para cada um de nós. É necessário entender isso. É preciso então não somente ter aceitado Jesus lá atrás no seu passado, mas tem que caminhar com ele hoje. Ele foi muito claro quando diz: vocês vão a cada dia tomar a cruz para me seguir. Vocês vão tomar a cada dia a sentença de morte para o mundo, porque quem amar o mundo não tem salvação. O amor do Pai não está nele. Quem amar o mundo, o amor de Deus não está nele. Não vai ter salvação quem amar o mundo. E o Senhor quer a cada dia que a gente morra para o mundo para viver para Deus. Por isso a gente se reúne, por isso a gente congrega, porque ninguém consegue ser um cristão verdadeiro sozinho, solitário. Ninguém consegue ser um cristão sozinho, precisa dos irmãos. Mesmo com a ajuda dos irmãos, ainda a gente sabe que é difícil a nossa luta, é difícil vencer as tentações do pecado, é difícil a gente poder estar sempre de pé. Às vezes tropeça, às vezes leva um escorregão, cai numa armadilha. Esses dias eu estava trabalhando lá no sítio em Friburgo e tenho tomado cuidado, mas a gente tinha cavado um buraco para colocar ali um esteio. O buraco era pequeno, mas era mais ou menos fundo, e eu andando com cuidado, mas apesar disso pisei numa pedra, a pedra era roliça, a pedra rolou, eu por cima dela, o meu pé foi para dentro do buraco. Quando caiu no buraco, a perna bateu na borda do buraco de terra, mas o meu peso foi todo jogado em cima e eu não liguei para aquilo, mas a coisa piorou. Como eu não fui a médico, não fiz exame nenhum, provavelmente foi uma fratura, porque depois eu vi o calo ósseo, sentindo aquela bolota no osso. Doía, mas eu ia levando a vida assim. Deus me deu graça. Ou seja, eu quero dizer que mesmo tomando todo cuidado, a gente ainda está sujeito a cair numa armadilha, cair num buraco, e pode ter consequências muito sérias na nossa vida. Aquele buraco poderia, no máximo, o que fez, quebrar minha perna. Provavelmente houve uma fratura no osso, depois calcificou. Mas se o buraco é grande, a pessoa pode cair e não sair mais de lá. Na vida espiritual, as armadilhas que o inimigo prepara são às vezes passíveis de engolir a vida de um crente, e se cair lá, pode ser que ele não saia dali mais sozinho. Essas armadilhas acontecem. Deus quer nos livrar, manda a gente vigiar para ele nos livrar dessas armadilhas. Nós precisamos dos irmãos, nós precisamos dessa comunhão, dessa convivência para nos fortalecermos. Mas mesmo assim, cada um precisa de per si, cada um individualmente precisa vigiar e precisa entender o princípio da salvação. Não há salvação em religião, não é a religião que salva. Não há salvação em obras. Não, Deus vai entender que eu fui muito bom, eu não fazia mal a ninguém, só procurava fazer o bem, eu fiz muita coisa boa, então eu acho que eu vou merecer a salvação. Não vai. A salvação não é por merecimento, por maior que seja, ninguém vai conseguir merecer. Na verdade, nós precisamos de justificação, ou seja, está com a vida totalmente limpa. Deus sabe, já hoje, durante o dia, desde a madrugada até agora, o quanto
eu me quebrantei diante dele, confessando, pedindo perdão, me arrependendo, examinando a consciência para ver se Deus mostrava mais alguma coisa. Eu preciso estar limpo agora aqui, para tomar a ceia, para estar diante dos irmãos, para poder pregar. E eu conheço a minha estrutura, a minha natureza, que é carnal. Eu conheço a minha tendência para o pecado. Portanto, a cada dia eu tenho que vigiar na vida espiritual, porque se cair, preciso me levantar logo. Se eu tropeço, eu preciso me levantar. Cada um de nós precisa se levantar. A caminhada é contínua. A salvação depende de chegar ao final nessa caminhada. Quem fez uma viagem até metade do caminho, saiu lá do Rio, subiu a serra, no meio da serra o carro quebrou, não chegou aqui. Mas se tivesse vindo até a Praça Dom Pedro, centro de Petrópolis, também não teria chegado aqui. Só vai ter salvação quem chegar até o fim. Portanto, perseverança é uma palavra bíblica também fundamental. Eu quero ler com os irmãos em Romanos, no capítulo 10, esse texto em que o apóstolo Paulo fala um pouco sobre essas coisas, que são muito importantes para cada um de nós. Romanos, capítulo 10. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, dos judeus, são para que eles sejam salvos, porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. A pessoa pode ter muito zelo religioso, isso não garante a salvação. 3. Porquanto desconhecer a justiça de Deus, e muita gente desconhece, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Ou seja, pelo fato da pessoa se esforçar, estabelecer a sua própria ideia, o seu conceito, a sua ideia de justificação, por causa disso a pessoa é impedida de conhecer a verdadeira ideia de justificação, que é a de Deus. A nossa ideia atrapalha a ideia verdadeira de Deus. Não adianta querer raciocinar na obra de Deus. Há uma atitude que não é o raciocínio, porque o nosso raciocínio às vezes atrapalha a obra que Deus quer fazer em nossa vida. Os judeus estavam com uma ideia própria de justificação e não reconheceram Jesus, não se sujeitaram à justificação que vem de Deus pelo crer em Jesus, e por causa disso eles se condenaram. Não há privilégio nenhum em ser judeu. Hoje a salvação é para todos, mediante o mesmo caminho, crendo em Jesus. E judeu não vai ter privilégio nenhum, nem crente. Nós não vamos ter privilégio nenhum sobre católicos ou sobre muçulmanos, espíritas. Não há privilégio para ninguém. O pecado é o mesmo em todos e condena qualquer um. O pecado é o nosso inimigo, e Jesus veio por causa do pecado para propiciar um caminho para nos tirar do pecado, nos livrar da escravidão do pecado. Amém? 4. Então, esse é o exemplo dos judeus que, por presumirem que tinham privilégios, rejeitaram Jesus e a salvação que há em Jesus. Agora o versículo 4. Porque o fim, a finalidade da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então ele começa a explicar sobre isso. Jesus é a justiça para todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Isso está escrito na Bíblia. Por que foi dada a lei? É um caminho.
para a pessoa seguir a Deus. Quem é que cumpre a lei? Ninguém. Quem é que consegue cumprir a lei? Ninguém. Não, mas a pessoa cumpre 90% da lei. Não adianta. Pode cumprir 99% da lei. Vai ser condenada naquele 1% que faltar. E vai para o mesmo lugar de condenação. Qualquer pessoa pode ser muito boazinha. Se ela não está totalmente justificada, ela vai ser condenada por aquilo pelo que ela não foi justificada. Versículo 6. Mas a justiça decorrente da fé diz assim: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. A palavra da fé que pregamos, ela está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Então esses elementos são fundamentais para a justificação, a boca e o coração. E ele continua, o versículo 9: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém. Até aí. Boca e coração. A gente crê no coração, não basta. Tem que confessar com a boca que Jesus é Senhor da nossa vida. Adianta dizer que Jesus é Senhor se Ele de fato não é Senhor? Não vai adiantar. Na verdade, Jesus não é somente Salvador, Ele é Senhor. Há muitas igrejas pregando que as pessoas aceitem Jesus como o único e suficiente Salvador. Até o diabo também crê que Jesus é o único e é suficiente também. Mas isso não garante a salvação, porque se não tiver Jesus como Senhor, não vai ter salvação. É ter Jesus como Senhor que faz a pessoa ser justificada. Essa é a justificação da fé. E como é que a gente vai entregar a vida para que Jesus seja Senhor se a gente não tiver fé, se a gente não acreditar que isto é importante, que isto é fundamental? Se a gente não entregar, não vai ter salvação. Se a gente não crer, não vai conseguir entregar. Se a gente não entende isso, não vai ter salvação. Se a gente nunca ouviu, não vai ter salvação. Por isso o evangelho precisa ser anunciado, esclarecido, explicado, embora não seja para o raciocínio, seja para o coração, para a gente poder crer. Na verdade, nós sabemos que não é o coração em si, é a mente, mas o coração fala de sentimentos. É necessário que no nosso íntimo, na nossa vontade, na nossa mente, com o nosso livre-arbítrio, nós tomemos uma decisão consciente. E essa é a decisão importante. Eu quero seguir a Jesus. Eu não quero mais fazer a minha vontade, eu não quero seguir o meu caminho, eu não quero andar da minha maneira. A partir de agora, Jesus vai ser Senhor da minha vida. Eu vou professar com a minha boca que em tudo que eu fizer na minha vida toda, Jesus é quem vai mandar. Eu não vou fazer o que eu quero, andar do jeito que eu quero, na minha ideia, nem na ideia de igreja, nem na ideia de religião. Eu vou fazer o que Jesus mandar. Ele é Senhor da minha vida. Amém? A gente tem que conceber isso, entender no coração e falar, professar com a boca. Quem está à nossa volta, todos que estão à nossa volta têm que ouvir da nossa boca que quem manda na nossa vida é o Senhor.
eles têm que ouvir esse testemunho. Nós temos que falar, nós temos que mostrar para todos que a nossa vida não é dirigida por nós, mas é dirigida pelo Senhor. Quando nós vamos tomar uma decisão, nós vamos ouvir a voz de Deus. Qual é a decisão que o Senhor quer que eu tome? E vamos procurar entender e obedecer. E na dúvida, claro que dúvidas vão vir sempre. Nós temos irmãos para compartilhar. Na dúvida, nós temos um líder, cada um tem que ter um líder para consultar. E em geral, Deus honra a palavra do líder, seja o pai ou a mãe. Quando a criança é pequena, tem que ouvir o pai e a mãe. Quando a pessoa se entrega ao Senhor, passa a ter um líder na igreja para poder pedir conselho, orientação a quem confessar seus pecados. Também com relação aos dízimos, a gente entrega. Tudo isso tem que ser algo muito próprio de cada um, tem que ser espontâneo, tem que ser alguma coisa que a pessoa faça por fé. Ela tem que ter fé. Se a pessoa não tem fé, se ela não acredita, ela não vai conseguir dar o dízimo, ela não vai conseguir evangelizar ninguém. Se ela não crê no seu coração, ela não vai conseguir rejeitar uma tentação provocante. A tentação é muito boa, é agradável, dá vontade, e então a pessoa não vai ter forças para dizer não, se Jesus não é Senhor na sua vida. Ela não vai conseguir evitar o mal, ela não vai fugir da tentação. Existem propostas maravilhosas, são atraentes, e aquilo parece que é a melhor coisa no momento, mas se a pessoa está no Senhor, Jesus vai dizer: olha, não é para aceitar. E a pessoa vai ter de Deus uma convicção para dizer não, mas ela tem que ter coragem para dizer não. E se ela não está em Jesus como Senhor, ela não vai conseguir dizer não. Por isso é necessário uma decisão clara de rendição. Eu me rendo, Jesus, eu me rendo, eu quero que o Senhor tome conta da minha vida, examine cada área da minha vida, não me deixe fazer o que eu quero. O meu eu tem que morrer. A partir de agora, o meu eu tem que morrer. E assim, eu creio que o Senhor vai me dirigir. Há momentos em que eu vou estar muito animado para fazer alguma coisa, e o Senhor vai dizer não, e eu vou abaixar a cabeça e dizer: Senhor, amém, a tua vontade é melhor do que a minha. Eu nego a minha vontade para fazer a tua. Essa é a decisão que implica em ter Jesus como Senhor. Eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do Senhor. É Ele quem manda. Isto é a base para a justificação. Se não crê que Jesus é Senhor, não vai ser justificado. E pode frequentar a igreja, assistir muita reunião, pode cantar muito, pode orar muito, não vai adiantar se Jesus não é Senhor no seu coração. Essa doutrina é para ser das mais básicas no nosso meio. Não adianta caminhar com uma pessoa que não tem Jesus como Senhor no coração. A gente vai poder estar enganando essa pessoa, e ela sendo enganada, a gente finge que está tudo bem quando não está. A gente tem que ser sincero com essa pessoa e mostrar a verdade para ela. E isso é o que de melhor a gente pode fazer por alguém, levar essa palavra. Olha, se arrependa de ter dirigido a sua vida, se arrependa. Os pecados que você cometeu, você não conseguiria evitar, porque foi você que dirigia a sua vida. Você não conseguia resistir a uma tentação maravilhosa que passasse na sua frente, porque era o seu eu que dirigia. Nenhum cachorro vai rejeitar uma cadela no cio. A cadela passa na frente, pode ser que for de outra raça. A cadela pode ser feia, muito feia. O instinto dele sente aquele cheiro e ele parte para cima da cadela. Ele arranja até briga com outros cachorros, mas ele não nega o seu instinto. Nenhum de nós tem força
de vontade suficiente para vencer esses instintos que são pecaminosos. Quando a tentação vem, na nossa carne não há força para vencer, só se Jesus estiver entronizado como Senhor no nosso coração. Esta é a questão. Por nossa vontade nós não vamos conseguir, por melhor que a gente queira, ou por mais que a gente faça, não vai conseguir. Nenhum de nós consegue ser justo por si só. A pessoa propõe: eu vou parar de fumar, eu vou parar de fumar, faz uma força, daqui a pouco tem uma tentação, passa perto de alguém, aquela fumaça tenta e a pessoa cai, não consegue deixar. Mesma coisa bebida, a pessoa está viciada na bebida, não, eu vou parar e depois cai, aí ela fica mais arrasada ainda. E existem vícios e hábitos que nos escravizam, porque Jesus não é Senhor. Quando Jesus é Senhor, Ele nos dá vitória. Mesmo quando a gente está no Senhor, nós ainda somos tentados, só que não somos mais escravos do pecado. A gente cai somente se quiser, mas quando Jesus é Senhor, Ele nos alerta, Ele não obriga, mas Ele nos alerta para que a gente não caia e nos dá força para a gente sair da tentação. Cada um conhece as suas tentações e os seus pecados. Eu me lembro daquele irmão, já tem um bom tempo isto, ele era policial da PM e na sua vida passada de pecado, ele tinha feito muita coisa errada, ele tinha matado muita gente, e ele disse que sentia um gosto de sangue na boca, e aquele gosto de sangue não saía enquanto ele não matasse uma pessoa, e ele matava por qualquer coisa, e depois ele foi evangelizado. Aquilo não era dele, ele entendeu, discerniu que aquilo era um demônio que estava nele, que o levava para matar outras pessoas, e por causa disto ele ficou muito triste, e depois aceitou o evangelho e estava muito alegre quando foi tentado. E a tentação dele, olha que tipo de tentação veio sobre ele. Em determinado lugar, ele disse que um rapazinho pequeno, franzino, que ele podia arrebentar na mão, resolveu provocá-lo. E ele olhou, falou qualquer coisa: ó, rapaz, desiste disso, nada disso, que não, coisa nenhuma, e saiu xingando e falando. Ele abaixou a cabeça: meu Deus, me livra dessa, por muito menos ele já não estaria vivo, eu teria matado, e agora eu tenho que aguentar essa, mas eu não quero matar ninguém, Senhor, me ajude, Senhor. E saiu assim. Quando ele abaixava a cabeça, triste, orando a Deus, o rapazinho aí que provocava mais ainda: é covarde mesmo, você é isso, você é aquilo, xingava. Diz: meu Deus, eu não aguento mais. O sangue esquentava dentro dele, subia para a cabeça, aquela vontade de fazer alguma coisa, e ele dizia: Senhor, mas eu não posso. Começou a chorar. Quando ele começou a chorar ali, aí que o outro subiu mais ainda e começou a falar, usado pelo inimigo. E ele naquela hora disse: Senhor, não adianta. Abaixou a cabeça, virou as costas, saiu correndo o quanto ele pôde e saiu. Aí diz que o outro ficou xingando: covarde, mulherzinha, isso, aquilo, enfim, com um monte de nomes, e saiu xingando. E ele diz que houve um alívio imenso dentro dele, ele sentiu aquela alegria do céu. Aí sim que ele chorou de verdade, de alegria, porque Deus o tinha livrado daquilo que era mais comum ele fazer, daquilo que ele mais tinha feito na vida, e ele saiu todo feliz, porque Deus o livrou. Esse exemplo, e ele estava todo alegre por causa disso, a grande vitória que Deus lhe deu. Esse exemplo nos ilumina para entendermos o que para cada um de nós é a sua fraqueza, onde a gente é tentado. Antes de ter Jesus, a gente não conseguia vencer a tentação, a gente era escravo do pecado, mas depois de Jesus ser Senhor, depois que nos entregamos a Ele, Ele nos dá
força para dizermos não ao pecado. Essa força não está em nós, mas o Senhor nos dá força para vencer o pecado. E é tão bom. Eu gosto de ouvir testemunhos, irmãos que eram viciados em cigarro, bebida, em drogas, no sexo, eram viciados numa série de coisas, jogo de azar, e Deus liberta, e a pessoa testifica: olha, nunca mais eu fiz aquilo, nunca mais, o Senhor me libertou, daquele momento em diante, nunca mais. Nós conhecemos um mendigo que andava lá em Niterói, foi evangelizado, nós o batizamos. Eu confesso que eu não acreditei muito que ele se firmasse, não. Ele voltou para a rua, vida de mendicância, e onde ele ia, a Bíblia e uma garrafa de cachaça. A garrafa de cachaça não podia deixar, ele bebia direto. E a Bíblia, porque ele gostava de ler a Bíblia e ele cria. E um dia ele pediu que eu orasse, que ele ia embora, pela pé na estrada, na rua, ia embora. E eu orei por ele, mas é evidente que eu não me lembro. Muitos anos depois, talvez mais de 10 anos depois, ele aparece lá, todo alegre, e vem contar: pastor, aquele dia que o senhor orou por mim, nunca mais eu pus um gole de cachaça na boca. Eu fiquei assim maravilhado, porque a fé que funcionou foi a dele, não a minha. Eu obedeci, atendi a um irmão, eu orei por ele, mas foi a fé dele que funcionou, e o Senhor o libertou. Quem consegue fazer isso? Só o Senhor que consegue libertar. E outros têm tido esse testemunho também, né, Michel, nosso irmão Michel lá de Friburgo. O Senhor liberta, o Senhor. Se a pessoa é religioso, mas não entregou a sua vida para Jesus como Senhor, não vai ter essa força. Só quando Jesus é Senhor que nós estamos libertos da escravidão do pecado. A gente vai continuar de vez em quando pecando, mas aí é uma fraqueza nossa. A gente se arrepende, confessa e recebe o perdão, mas a gente não é mais escravo do pecado, a gente não é mais obrigado a pecar. A ceia do Senhor fala de celebração da morte de Jesus. Nós nos lembramos do significado da morte dele, e Jesus morreu por causa do pecado. Eu quero ler mais um versículo, um texto com os irmãos em Lucas, no capítulo 5. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 29. Lucas 5, 29. Quem achou, diga amém. Amém. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. O Levi era um homem rico, um judeu que ofereceu um banquete a Jesus na casa dele. Ele estava crendo em Jesus, chamou Jesus para a casa dele. Jesus foi, ofereceu um banquete para Jesus e os seus discípulos. E numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. O Levi era um publicano. Levi era também chamado de Mateus, e ele era um publicano, cobrador de impostos. E claro que naquela época já havia suborno, já havia coisas erradas também, e eles se enriqueciam. E vários outros cobradores de impostos, colegas dele, estavam com ele na casa dele quando Jesus foi recebido ali. Continuando, versículo 30. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento.
Amém. Essa passagem nos fala da conduta do cristão e a relação com o pecado. O pecado é que nos impede de entrar na salvação eterna, o pecado é o que impede qualquer pessoa também. O pecado escraviza a pessoa, o pecado faz separação entre nós e Deus. Quando nós andávamos longe de Deus, a gente só vivia no pecado, mas quando nós viemos para o Senhor, o pecado nos incomoda. Quando a gente andava com a roupa toda suja, qualquer sujeira não fazia muita diferença, mas quando a gente lavou a roupa, qualquer manchinha de barro, de óleo, qualquer sujeira vai aparecer, porque a roupa está limpa. Assim é a vida do cristão. Depois de lavado no sangue de Jesus, qualquer pecado é forte, aparece, qualquer pecado mancha, qualquer pecado incomoda. Assim é o pecado na nossa vida. O cristão é para andar sem pecado. A gente não consegue não pecar, mas toda vez que confessa, a gente pode se arrepender logo a seguir, confessar, pedir o perdão e ser restaurado. Jesus não demora nem um segundo para perdoar o pecado, desde que a gente o confesse. Amém? Amém. A gente precisa ter essa convicção. Viver sem pecar a gente não consegue, porque a nossa carne é fraca e nós ainda temos essa natureza de carne até Jesus voltar. Mas nós somos tentados o dia todo, a gente cai algumas vezes, a gente não consegue nunca pecar, mas a gente consegue toda vez que peca consertar o pecado logo a seguir, se arrepender e confessar ao Senhor. Quando a gente olha para o irmão, os olhos fundos, triste, não fixa os olhos em nós, abaixa a cabeça, envergonhado, não tem alegria, é claro, evidente, tem algum pecado. Pode ser um pecado da soberba, da vaidade, alguma coisa que ele fez que está com vergonha de confessar. Qualquer que seja, a pessoa não tem alegria de Deus quando ela está com pecado. Por quê? Ela não quis ainda ter a coragem de confessar, ela ainda não recebeu o perdão. Mas o Senhor quer que a gente ande sem pecado, com a vida limpa, porque se Jesus voltar agora, soar a trombeta e o arrebatamento chegou, nós temos que estar prontos para subir com Ele. E quem não estiver preparado naquele momento, não vai subir. O Senhor Jesus contou muitas parábolas, dizendo que aproximadamente 50% dos crentes vão ficar, porque naquele dia não estarão preparados. 2 estarão trabalhando, uma será tomada, a outra deixada. 2 estarão dormindo, um será tomado, o outro deixado, e assim por diante. 5 virgens nécias, 5 sábias, as nécias vão ficar, e quantas situações assim nós encontramos. É preciso estar vigilante. Não deixe o pecado dormir na sua vida, não deixe o pecado fermentar, não deixe o pecado guardado. Na mesma hora que confessou, na mesma hora que pecou, logo a seguir confesse o pecado. Nós vamos conviver com o pecado o tempo todo. O pecado está à nossa volta. O pecado está à nossa volta. O diabo também para nos tentar ao pecado. O diabo fica feliz quando a gente cai, quando a gente peca, ele fica feliz porque a gente está longe de Deus e sem poder, sem unção de Deus. O Senhor quer que a gente esteja limpo, as vestes limpas, lavadas, sempre com as vestes limpas no sangue de Jesus. E a gente lava as vestes dessa maneira, confessando o pecado, se arrependendo dele, e isso é que purifica nossas vestes espirituais. Não são essas roupas que a gente usa, são as vestes espirituais diante de Deus. A gente confessa o pecado, se arrepende e recebe na mesma hora o perdão. O pecado é, portanto, o nosso inimigo, que temos que lidar com ele o tempo todo. E a Bíblia diz que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Cada um é tentado naquilo que gosta mais.
Uns são tentados com comida, outros são tentados por televisão e programas especiais. Alguns são tentados pelo dinheiro, outros são tentados pela música, pela vaidade, namoro e outras coisas. Cada um é tentado de uma maneira onde é mais fraco, e é ali que é a nossa luta. Nós precisamos do Senhor ao nosso lado, mas para isso a gente precisa estar com o coração limpo, lavado, a vida purificada, para podermos resistir à tentação. Nenhum de nós vai ter força sem que o Senhor nos dê essa força. Mas o pecado vai estar sempre conosco. Nós sempre vamos estar lidando com o pecado nosso e dos outros. Quando a gente sente o nosso pecado a cada dia, a gente não vai falar mal do pecado dos outros. É muito cômodo a gente denunciar o pecado no outro. Aquele lá, tudo errado, aquela lá, olha a vida dela, a saia daquela, a roupa indecente daquela menina ali, ó, o sujeito, aquele lá. É muito cômodo a gente ver o pecado no outro, mas o Senhor diz para a gente se arrepender do pecado em nós, e com relação ao outro a gente ora, a gente ajuda, e esteja cada um de nós pronto, sempre pronto a também perdoar o pecado do outro. Os fariseus desenvolveram uma religiosidade que também está muito presente no nosso meio, o moralismo. Eles eram os tais, os bonzinhos. Aos olhos deles, eles eram os tais, perfeitos, maravilhosos. Até Deus tinha que tirar o chapéu para eles, porque eles eram os bons. De vez em quando eu fico pensando, a pessoa olha uma prostituta, olha lá, está pensando que eu sou igual a ela lá, aquela lá que vai com qualquer homem, aquela lá adúltera, mulher lá com qualquer adulta, e eu não. A Bíblia diz, olha, tu que estás em pé, cuidado que não caia. Se outro caiu, você se guarde, peça misericórdia a Deus, porque você também pode cair do mesmo jeito que ele. Mas pelo contrário, ao invés de falar mal do que está em pecado, mostre amor, leve a palavra de Deus para ele, leve a oportunidade de perdão. Nunca descreia que Deus pode fazer um milagre de tirar aquela pessoa do pecado. Ela peca, às vezes não é nem porque ela quer, porque ela está escrava do pecado, ela precisa de uma libertação. Há pessoas que não vão conseguir crer se não forem libertas primeiro. Tem umas coisas interessantes. A gente entra numa casa, tem que expulsar os demônios, amarrar os valentes que estão ali. Jesus quis dizer com isso alguma coisa como o seguinte: você precisa da unção do Espírito Santo para falar, evangelizar, testemunhar. Quando você vai conversar com uma pessoa, há pessoas que nem vão ouvir o que você quer falar. Por mais bonito que seja o que você fale, a pessoa não vai ouvir. Ela está com os ouvidos tampados, ela está com os olhos espirituais fechados. O diabo não vai deixar ela ouvir. Ela precisa ser liberta. Para começar, você precisa orar com ela. Há situações em que a gente vai ter que fazer isso. Chegar numa casa, ver a pessoa cheia de problemas, a vida arrasada, problema disso e daquilo, a gente ora a Deus. E agora, Senhor, escuta, deixa eu fazer uma oração com você. Ah, pode. E a gente ora repreendendo o demônio, libertando a pessoa. Depois a gente vai explicar o Evangelho. Aí ela pode aceitar, ela pode entender o Evangelho. Sem ser liberta, a pessoa não vai nem conseguir prestar atenção. O diabo não vai deixar. Em algumas situações ele vai colocar pensamentos religiosos e discutir. Não, você está falando é da sua religião, mas eu tenho outra religião, eu nasci na minha religião e você está querendo me levar para a sua religião. Isso é demônio. Se ela não for liberta, ela não vai conseguir entender o que a gente está falando. Há situações em que a gente não tem nem que falar muito, a gente tem que orar. Pedir para orar com a pessoa para que ela seja liberta. A gente deve condescender, ter paciência, ter tolerância com os outros, porque eles também, como nós, são sujeitos à fraqueza do pecado.
E há situações, há pessoas que são escravas do pecado. Elas não pecam nem mais porque querem, mas porque são obrigadas a pecar. É como o viciado, a pessoa que não larga a garrafa de cachaça. A gente tem que ter paciência com uma pessoa dessas. Ele já não bebe mais porque quer, ele não consegue evitar. E assim, todos os vícios, nós temos que ter paciência com essas pessoas, ter tolerância para com o pecado delas. Os fariseus então acusaram Jesus, falando para os discípulos: olha que coisa errada, vê se o homem está andando em companhia de pecadores, esses ladrões corruptos, ele está andando em companhia deles. E Jesus foi explicar uma grande verdade: olha, quem é bom não precisa de Jesus, quem é saudável não precisa de médico, não precisa ficar tomando remédio, quem tem a saúde boa não precisa ficar tomando remédio. Eu me lembro que meu avô, já aposentado, velho, minha tia, filha dele, era médica, e ela ganhava muito remédio de amostra grátis. Eu não sei se hoje continua assim, mas naquela época os laboratórios, fazendo propaganda de remédios, davam muitos remédios grátis, amostra grátis, para os médicos. E às vezes ela levava aquelas caixas de remédio e até dava para o meu avô. Um dia eu cheguei lá, ele com uma caixa de papelão grande, cheia de remédio, ele sentado na cadeira lendo, com paciência, a bula de cada um deles, abria, lia a bula, procurava entender aquilo, remédio por remédio, aí ia separando. A gente chegava lá: menino, esse aqui tá bom para você. Ô menina, a filha chegava: eu separei esses remédios aqui, esses remédios tão bons para você. E assim, e ele mesmo tomava, mas remédio por via oral para ele não fazia diferença, que ele comia tanto, eu tinha um estômago de avestruz, e remédio nenhum fazia efeito. Então ele tomava um monte, mas nem ele precisava e nem remédio fazia efeito para ele. Mas a filha chegava: pai, eu não estou doente, por que eu preciso de remédio? Eu me lembro dessa cena. E ele: não, mas é bom, esse remédio aqui diz que é bom para você. Os sãos não precisam de médico, não precisam de remédio. Jesus não veio para os sãos, ele veio para os pecadores. O evangelho é para os pecadores. Nós não temos que fazer um clube de bonzinhos, nós não temos que segregar as pessoas. O Senhor manda a gente se separar do mal, não das pessoas. Nós temos que levar o evangelho para as pessoas, só que tomar cuidado, né? Um homem sozinho, solitário, solteiro, ele não vai no prostíbulo para evangelizar. Eu me lembro de um irmãozinho nessa situação que foi morar lá no Mangue, no Rio, e a gente alertou, todos os irmãos alertaram. Ele disse: não, eu vou evangelizar as prostitutas. O que aconteceu é que as prostitutas é que o evangelizaram, né, para o outro lado. Depois ele jururu, caído, humilhado. E aí, meu irmão? Meu irmão, realmente tal, caí e tal. Meu irmão, todo mundo sabia, isso é evidente. Não é dessa maneira que é evangelizar, vai acompanhado de irmãos, de irmãs, né, dependendo do ambiente. Bom, a gente não deve fugir do pecador, deve fugir do pecado, a gente tomar cuidado com o pecado. O Senhor nos manda alertar, mas isso não é para impedir. O Senhor quer que a gente esteja indo. Eu gosto muito de ver irmãos em grupos de visita na rua, vão testemunhando, violão na mão, cantando e louvando ao Senhor e tal, e testemunhando, evangelizando um, outro. Esses programas estão ficando mais raros nas igrejas, mas nós precisamos disso. Ir para a rua, é lá na rua que a gente vai ver as pessoas, que a gente vai poder ter oportunidade, quando a gente vai poder orar com elas, e a gente vai ganhando experiência, a gente vai perdendo o medo, a vergonha, vai perdendo o sem jeito. A gente tem que ir para a rua. Eu tenho sempre lembrado isso aos irmãos, na medida do possível, cada líder bote o povo para a rua, faça um programa assim de visita, uma caminhada, e isso vai trazer muita experiência. Eu quero ver cada vez mais os irmãos evangelizando. Aí em Niterói, nossos irmãos
tem saído domingo antes do culto, 3 horas da tarde, pela Redondeza para evangelizar, quinta-feira de manhã, 8 às 10, e eu espero que outros horários também. Nós queremos ver os irmãos cada vez mais indo para a rua, só que tomando cuidados. A gente, sempre que possível, vai acompanhado, não vai sozinho. Sempre que possível, a gente vai em oração e, enfim, pedindo que Deus coloque pessoas no nosso caminho, e é o que Deus vai fazer. A gente se prepara e vai. Deus envia pessoas que estão carentes. Deus quer ver essa disposição. E, portanto, eu acho que é uma boa prática a gente, toda célula, ter um dia na semana, pelo menos 1 hora, 2 horas de uma caminhada, um passeio evangelístico. Em cada célula deve programar reunião entre os irmãos para a gente compartilhar, abrir o coração, confessar o pecado, a gente orar uns pelos outros. Isso é fundamental em cada grupo pequeno, em cada célula. Mas também é necessário em cada célula estar programando uma evangelização, uma saída. Vamos visitar o fulano, vamos na casa lá da mãe da cicrana, que está fazendo aniversário, vamos lá, dar um abraço nela. O abraço é pretexto, porque na verdade a gente vai levar Jesus, orar por eles, ter oportunidade de compartilhar, de testemunhar. Sempre vai haver oportunidade assim. Então a gente visita uma família aqui, ou vai no hospital, visita. Hoje está mais difícil entrar em hospitais, mas na porta do hospital a gente pode evangelizar. Vai no cemitério, né, dia de finados, enfim, são muitas as oportunidades. Tem um aglomerado de jovens lá, um ponte jovem, então vá lá, leve o grupo de jovens lá e fique ali pela Redondeza, conversando com um, com outro, testemunhando. Vá para a praça, vá para a praia, época de verão, vá para a praia, conversar com as pessoas que estão à toa, tomando sol lá na praia. Vai ter oportunidade. É bom levar o grupo e avaliar depois o que aconteceu. Todas as células deveriam ter um momento assim em que oram, pedindo a direção a Deus para onde ir, pelo menos uma vez na semana, em um momento, estarem saindo todos para testemunharem, para terem experiências na rua. Deus quer que a gente faça isso. Outra coisa boa é nas escolas, grupo nas escolas, na porta da escola, se a escola deixar entrar, para ter contato com os alunos lá dentro, para compartilhar a fé, distribuir algum folheto, compartilhar a fé. Isso também é bom, vai trazer muita experiência para os jovens que participarem. E dessa forma, o Senhor nos empurra para os pecadores. A gente precisa estar em contato com pessoas do mundo para trazê-las. Mas o que acontece? A gente se acomoda na igreja, acaba a gente tendo só amigos crentes, a gente se acomoda na panelinha dos irmãos crentes e a gente acaba virando fariseu. A gente acaba virando um crente acomodado, tradicional, um crente muito parado. Isso é muito ruim para a vida espiritual. Jesus foi na casa de um homem pecador. Por quê? Porque ali havia muitos pecadores e poderiam ouvir a palavra. O próprio Levi se converteu, deixou aquilo tudo e seguiu a Jesus e virou o Mateus, inclusive, que escreveu o primeiro evangelho. Deu fruto. Nós devemos também pensar nisso. Nós somos fracos, mas nós temos que ter paciência com a fraqueza dos outros também. Por isso nós precisamos amar os pecadores e levar a palavra para eles. A gente nunca pode se esquecer disso. A igreja não é um clube para crentes. A igreja é a família de Deus. A gente vem se fortalecer, se alimentar, mas tem que sair. Deus nos espalha. A gente deve dar cobertura espiritual para cada irmão em cada escola, cada jovem na sua faculdade, para cada irmão no seu ambiente de trabalho, na sua repartição, na indústria, na fábrica. A gente deve dar apoio e cobertura espiritual para os irmãos poderem ser vencedores.
Às vezes Deus coloca uma pessoa para trabalhar num lugar, não é para ela fazer carreira ali, é para ter oportunidade de evangelizar as pessoas que estão lá. Deus quer que nós estejamos sempre lembrando disto. O pecado é que destrói a pessoa, faz separação entre ela e Deus. Tratar o nosso pecado e ter paciência com os outros pecadores também. E se Jesus está entronizado na nossa vida, isso vai ser como um mandamento. Ele foi claro: vocês vão por todo mundo. Ide é uma ordem que eu dou. Vocês vão por toda parte para levar o evangelho. E se as pessoas aceitarem, discipulem. Se houver um número suficiente ali, formem uma célula, uma igreja ali onde vocês estiverem. Então Deus nos manda isso. Jesus como Senhor na nossa vida é uma ordem para nós, o ide. E é condição para nós estarmos justificados. Então a gente tem algumas perguntas que incomodam. Um crente que não evangeliza pode ser salvo? Bom, a salvação não é pelo evangelizar, é pelo crer. Mas se ele não evangeliza, será que ele está realmente crendo, como a Bíblia diz? Um crente que não ora pode ser salvo? Bom, a salvação não é pela oração, é pela fé em Jesus. Mas se ele não ora, será que realmente ele tem fé ou a fé dele está morta? E assim por diante. A justificação é o assunto que nós trouxemos no início, está intimamente relacionada com o pecado. O nosso pecado tem que ser tratado. O Senhor diz na Bíblia que alguém que tomar a ceia do Senhor em pecado pode estar tomando condenação sobre a sua vida. A gente tem que pensar nisso. Cada um examine-se a si próprio. Nós não vamos ficar examinando o outro. É uma mania de crente ficar examinando a vida do outro para falar. Nós examinamos a nossa vida. Se por alguma razão Deus coloca uma pessoa no nosso caminho para a gente amar, conviver com ela, então nós vamos amá-la e ajudá-la a também ficar livre do pecado dela, mas não para falar para outros ou ficar espalhando o pecado, e muito menos a gente ficar se sentindo superior a qualquer outro porque o outro peca aquele pecado e nós não pecamos aquele, mas pecamos um outro. Portanto, essa questão do pecado tem que ser o nosso dia a dia, é assunto que tem que ser tratado na célula, é assunto que tem que ser falado, é motivo da nossa pregação. E na nossa convivência tem que ser lembrado continuamente isso. O pecado nos impede a comunhão com Deus. O pecado faz separação entre nós e Deus. Jesus veio para nos livrar do pecado. Isso é para nos justificar diante do Senhor. E é por isso que a gente se alegra na ceia. A gente se alegra por esse sangue derramado para perdoar o nosso pecado. A gente se alegra por esse pão partido que nos faz ser uma partezinha desse pão, de um mesmo pão, o mesmo corpo de Cristo. E isso é para nós motivo de alegria, a gente lembrar que o Senhor nos tirou de onde estávamos, escravos no pecado ou perdidos numa religião. O Senhor nos tirou para uma vida nova e agora nos justifica perante o Pai. Nós podemos ter a cabeça erguida, a certeza da salvação. Por isso a gente celebra a ceia com alegria. A gente lembra da morte de Jesus e a gente tem um gozo dentro de nós. E quem não tem, é para consertar. Examine-se cada pessoa a si própria para comer o pão e tomar a ceia. Em princípio, a ceia é só para os que são batizados nas águas. E quem não é, nós deseja que seja o mais depressa possível batizado nas águas. O batismo é o testemunho público de que a gente está pertencendo ao Senhor. E uma vez batizado, faz parte da família, e então tem que examinar cada dia, e de forma muito mais especial ainda no dia da ceia, examinar a sua vida para ver se tem alguma coisa condenando. O Espírito Santo nos convence de pecado. Se houver alguma coisa, a gente confessa, se arrepende. Se tem um conserto a fazer,
com uma pessoa que não está aqui, faça esse conserto com Deus, e quando essa pessoa aparecer no seu caminho, conserte com ela também. Faça esse propósito no coração, mas primeiro, agora aqui, diante de Deus, um conserto amplo. Senhor, pode examinar minha vida toda, eu quero me consertar, me colocar totalmente no teu altar. Amém? Amém. Vamos ficar de pé e orar.